Você sabe que são os atacantes mais fortes do One Piece Bounty Rush? Você deve saber 3 ou 4, mas e os 10 atacantes mais fortes nível Bounty Festival? Quem são eles? Bom, hoje eu fiz um top 10 aqui e eu vou falar pra vocês todos eles e qual deles é o melhor para se investir e definitivamente é o mais forte do jogo atualmente. Então fique comigo que até o final do vídeo você vai saber de todos. Então vamos lá. Olá galera do canal, quem fala é o Sr. Caos e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Bom galerinha, no vídeo de hoje eu queria fazer um top 10 aqui. Mas um top 10 de personagens Bounty Festival mais fortes que são atacantes. Então vou fazer um top 10 rapidinho aqui para você saber qual investir, qual não deve investir e quem são os top 3 do jogo atualmente. Claro, tem que deixar seu like, se inscrever, porque sempre me ajuda. E se gostar do vídeo, compartilhe pra nós aí. Mas é isso, deixou o like, se inscreveu, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom galera, pra começar no top 10 aqui na nossa 10ª colocação, eu queria colocar o Barba Branca, porque o Barba Branca aqui é muito forte hoje em dia, mano. Ele causa muito dano em qualquer Pirata Roger, vocês podem ver que Shanks tá no meta, Roger tá no meta, Raid tá no meta. Tem muito personagem Pirata Roger que tá no meta e ele vai causar muito dano, 50% a mais de dano em Pirata Roger na habilidade 1. Então é basicamente uma hit kill de Rogers, tá ligado? É isso que é assim que funciona. Fora que esse skill 2, eles arrumaram, né, antes dele cair com qualquer coisa, agora ele vai resistir a Downed Effect e vai dar um dano absurdo, mano. Essa skill quando carregar é um dano bem alto, mano, e causa o tremor aqui que você pode lupar com o seu combo básico, né. Tem 50% de chance de causar tremor no combo básico, e isso deixa ele bem quebradinho. Já que você pode ficar lupando e cada tremor que você causa, você vai ganhar HP e vai dar cooldown do skill 2. Então você pode ficar lupando isso aqui, né, basta você ter um pouco de sorte. Então pra mim o Barba Branca tá na 10ª colocação, vou deixar umas menções honrosas depois, quem poderia estar aqui na 10ª colocação, mas é isso. Da 9ª colocação eu queria colocar o Doflamingo, porque o Doflamingo aqui? Porque pra mim o Doflamingo é um personagem bem bacana de estar se jogando, você consegue fazer bastante coisa com ele, por mais que seja um personagem antigo e os críticos dele ainda são fortes, né? Não tá tão ranqueado hoje em dia porque a barreira aqui não resiste tanto quanto antigamente, né? Porque antes a gente tinha skills de múltiplos hits, isso fazia a barreira aparecer bastante antes, né? Mas hoje em dia as skills são mais brutas, né? Sem muitos hits. Então isso baixou ele um pouquinho, porém ainda é um personagem bem bom, né? Tem a Parasite dele aqui, que é bem legal, fora o dano absurdo que ele causa, como eu falei, né? Então o Flamengo, apesar de ser um personagem aqui um pouco antigo, ainda consegue segurar as pontas aqui no meta, né? Você consegue ganhar partidas com ele. Bom galera, a 8ª colocação eu quis colocar a nova Nico Robin, porque ela é uma caçadora de runners, porém ela causa muito dano em qualquer personagem se preza, já que ela tem duas habilidades bem fortes aqui, em questão de knockback e essas paradas aí. Tá bom, a skill 2 não causa knockback, mas é uma skill que tem um bom alcance. E você pode estar andando do nada no mapa e levar uma skill dessa aqui, que vai te causar bastante dano, além de acertar um runner e aumentar o dano em 100%. Então, assim como a ult ou a Nami, né, ela é uma caçadora de runners. Porém, ainda assim, ela funciona bastante como uma atacante mesmo. Pode não causar bastante dano na skill 1, quando não acertar corredores, mas é uma boa skill de defesa, já que ela vai aumentar o dodge do seu inimigo, então ele não vai poder chegar em você e vai dar um knockback final bem forte. Então, é uma skill bem legal, né, que serve para você trancar lugares, né, quando você tá usando ela. Então você vai aumentar o cooldown do inimigo, vai aumentar aqui, vai ganhar HP com a skill 1. É um personagem bem construidinho aqui, que eu achei legal colocar no top aqui, por mais que alguns não acharam ela tão bacana assim, eu achei. Eu não sei se na 7ª colocação eu colocava o Jack ou o Ruzu, né, se eu coloquei o Ruzu aqui, provavelmente o Jack vai estar na próxima, porém aqui o Ruzu, ele tá começando a ficar mais forte porque tá lançando mais chapéus de palha no meta. Quando lança mais chapéu de palha, ele vai se beneficiar. Você pode tirar o seu Ruzu da gaveta, que ele vai solar, mano. Você vê que tem Zoro no meta, tem Luffy no meta, tem a nova Nami no meta, tem Brook no meta. Então o Ruzu, mano, tá jantando todos eles, já que ele tem bastante aumento ali contra chapéu de palha e uma redução de dano contra eles também. Então ele dá muito dano em chapéu de palha, muito dano mesmo, né? Dá uns debuff ali nas skills, né, em chapéu de palha, dá uns danos a mais, aumento de dano e ganha HP com isso. Então ele sempre vai ganhar HP, né? Essas traits aqui, essa combinação aqui contra chapéu de palha é mortal. Então aqui o Ruzu tá no top 7 porque ele é bem legal hoje em dia. E como eu falei, né, se o Ruzu tava no top anterior, o Jack ia estar à frente, eu queria colocar o Jack na frente, porque o Jack, ele ainda causa muito dano mesmo, Eu sei que tem várias skills de knockback, né, que às vezes nulificam aqui, né, inutilizam a skill do Mamute,
Porém, a skill 1 dele é muito poderosa, causa múltiplos danos com altos danos, tá ligado? Porque ele buffa seu ataque a cada hit que ele causa e ganha HP com isso. Então sempre que ele te bater, ele vai aumentar o ataque dele, enquanto isso ele vai ganhar um pouco de HP. E isso vai aumentando até 75%, né? Para um Bounty Facial tá muito bom isso aqui. Então tirando a skill 2, né? Que dá pra usar de vez em quando, né? Não é toda vez. A skill 1 dele é forte demais combinando com esse buff de ataque que ele tem. Só por isso aqui ele merece estar aqui no top 6 já. Mas o personagem aqui temos a ult, galerinha. E a ult aqui tá acima dos dois, porque ela é uma caçadora de atacantes e sempre vai ter mais atacantes no meta, sempre vai ter. Então mesmo sendo uma personagem aqui bem específica, entre aspas, né, que ela é uma caçadora de atacantes, dá dano em todo mundo, mas ela só ganha coisas quando ataca atacantes, né, ganha ataque inimigo bufado, tem terceiro hit do ataque, tem chance de causar stun. Quando ela ataca em atacante, ela praticamente dobra todos esses danos que ela causa, tá ligado? Ela dá muito dano em atacante, finaliza rápido, e a ult martelo, mano, é uma skill insana de forte, mano. Dá muito dano mesmo essa skill. Arranca pelo menos metade do seu HP. Então, apesar de ser um personagem um pouquinho velho já, ainda assim tem o pique de estar aqui no top 6. Top 5 no caso, né? Bom, galera, aqui na quarta colocação, Uta. Porque a Uta é uma Bounty Facial, né? Parece X, mas não é. Tô falando isso pelo preço, né? Parece um X, mas não é. Mas a Uta aqui, um personagem especial do filme Red, que quem tem é feliz e quem não tem aqui acho que consegue se contentar com o que tem. Porque é uma personagem aqui que era muito cara quando voltou. Quando vem aqui não tinha garantia, então ela era bem complicadinha. Eu tive a sorte de pegar ela com 200 diamantes quando ela chegou. E ela tem esse Sing Sing, esse efeito de Sing Sing deixa o cara congelado por 5 segundos, a não ser que você derrube ele ou cause um knockback. Então você pode congelar ele, tacar 2 hits do seu combo básico sem derrubar o personagem, e depois tacar a skill 2 que dá bastante dano, praticamente causar um hit kill no personagem. É assim que funciona, né? Ainda mais que ela ganha crítico, mano. Ela ganha crítico se um aliado seu falece. Então ela é bem construída. E esse efeito de Sing Sing é bem apelão, né? Se não fosse o crítico do personagem, eu acho que ela não teria tão bem ranqueado. Mas o crítico aqui bufa horrores aqui o que ela pode fazer. Bom, galera, então no nosso top 3 eu quis colocar a Nami de Onigashima porque ela é muito boa. Ela é muito boa mesmo. Ela é uma caçadora de atacantes igual a ult, porém ela é melhor. Ela consegue ser melhor. Tem traits muito boas, atualizadas no caso, né? Por isso que ela é melhor. Tem um aumento de dano absurdo, né? Tanto contra atacantes quanto qualquer um. E tem a chance de causar choque, que é chatona, né? Você consegue controlar basicamente a sua skill, né? Com os Zeus. Você causa o choque, causa um bom dano e depois vai correndo atrás de outros personagens no mapa. E você pode causar choque várias vezes no mesmo inimigo. Você pode ficar indo e voltando com os Zeus. É bem engraçado isso aqui. Tem a Thunder Lance Tempo também, que é uma habilidade que você ignora a defesa e ela atravessa obstáculos, mano. É uma skill bem rápida e bem difícil de estar desviando. Bem difícil mesmo, mano. Então, juntando essas duas habilidades aqui, junto com as traits, né, que causa buffs nela, né, a cada choque que você causa no seu inimigo, você vai ganhar um buff de ataque. Então é absurdo isso aqui. Ainda mais que ela recupera HP com choque, mano. Cada choque que ela dá, ela vai recuperar 15% de HP. Então ela é bem construidinha pra isso. E foi como eu falei, não tem tantos personagens no meta tão resistentes a nulificar status hoje em dia. Então se ela tá ranqueada desse jeito, o nosso próximo personagem também merece, na minha opinião. Que é o Perospero. Personagem aqui top 2 na minha opinião. Por mais que você fale, o Perospero é antigo, o Perospero não tem tanta relevância hoje em dia. Tem muito personagem imune, mas mencione personagens metas imune aí que você vê na ranqueada. Mencione. Deixa aí nos comentários. Eu acho que no máximo tem Shanks e Kaido, tá ligado? Eu acho que Shanks e Kaido são os personagens com imunidade mais aparente, né? Você tem a Kaido, mas a Kaido assim, cara, perde a imunidade dele em segundos, tá ligado? Se ele topa com o Kaido, uma Big Mom ou com o próprio Zoro, né, já era imunidade, tá ligado? Tem muito personagem imune, só que hoje em dia ele não fica imune a partida inteira, ele fica vulnerável. Tanto até o Shanks fica vulnerável. Então, eu quis colocar o Perospero porque esses metas aqui que causam efeito vão voltar, mano. Porque esses personagens, está certo que eles dependem de outros personagens, tipo o Kaido, o King, uma Big Mom, o Zoro, mas esses personagens aí que eu mencionei sempre estão nas partidas, sempre estão. Então é certo que você vai conseguir com que outro tire a imunidade do seu inimigo para você conseguir atacar o Kanji, e por isso que o Perospero tá tão ranqueado ainda. Eu considero ele muito bom aqui. Ainda mais que tá o banner dele aí, então a sua chance de você tá conseguindo ele e tá solando na ranqueada. Ainda fora a Candy Maid, que é uma skill absurda, mano. Gira 50% do seu HP máximo. Então uma skill absurda aí pra um Bounty Facial, na minha opinião. Fora que esses Candy aqui nulifica até que knockback
e Downed. Então é muito absurdo. Você leva a Candy e você só sai da Candy se você tiver sorte. É essa que é a parada, né? Fora que ele cautela total o personagem que causam stun, né? Tipo um Luffy da vida e o Cavendish, mano. Ele janta esses personagens aqui de boa. Então pra mim o Perospero ainda é o top 2 do jogo. A gente tem pique pra mais. Como top 1 eu queria colocar um outro personagem que é o Charlotte Cracker. E pra mim, mano, ele é muito forte mesmo. Top 1 aí, depois eu quiser pensar um pouco, né? Com base nos seus comentários, pensar um pouco na minha tier list que eu tava fazendo. Eu acho que o Cracker realmente merece estar acima do Perospero. Porque ele no 100 ou até mesmo no 80 ele é muito chatão, tá ligado? Ele fica criando o seu biscoito infinito, literalmente infinito, contra seus inimigos e realmente não acaba, cara. Não acaba enquanto você não bater no biscoito. Se você não bater no biscoito, você vai conseguir tentar lutar contra o Cracker, né? Mas fora isso, cara, se você bater no biscoito já era, mano. Pode ter certeza que ele vai mandar um outro na tua cara assim que você quebrar o biscoito dele. E essa frase foi um pouco estranha. Mas ele tem a Crash Pretzel, mano, que é uma skill de long range, que é bem difícil de você entender a área que pega essa skill, né? A hitbox dessa skill, porque pega uma área bem grande e você ignora a redução de dano. Então, ele dá bastante dano em defensores aí também. E também ele vai ganhar HP, né? Quando o seu biscoito é destruído, ele vai ganhar 30% do seu HP e vai dar um cooldown automático no biscoito. Então, mano, esse Cracker é bem construído, mano. Esse Cracker aqui é muito bom. A galera reclamou, né, no começo, né, até eu tinha dado uma reclamada, o biscoito poderia ser um pouco maior, mas pra mim tá de bom tamanho hoje em dia, não me arrependo do que eu falei antes, né. Então pra mim o Cracker é o top 1 do jogo, em questão de Bounty Facial, né, tirando os X, é o atacante mais forte na minha opinião, mas é isso. Bom galera, algumas menções honrosas só pra terminar o vídeo, eu queria colocar o Sabo aqui, falar do Sabo, né, que ele poderia estar no top 10, junto com o Lau Onigashima, porque pra mim ambos são ótimos personagens que poderiam estar no top aqui, junto com o Barba Branca. Eu só optei por botar o Barba Branca porque o Sabo depende da maior parte do status dele. E tem muito personagem que tira esse status hoje em dia. E o Lau, infelizmente, ele não tanca tanto quanto antes, né? Ele leva muito dano e a vida dele vai rápido, né? Se ele não tiver dentro da sala dele. Então só por isso. Mas por mim eles poderiam estar competindo com o Barba Branca pelo top 10. E bom galera, se você gostou desse vídeo, vai tacando o dedo no like que sempre me ajuda a tá continuando esse tipo de vídeo. Hoje em dia o jogo não tá em tanta alta, então deixa o seu like pra ajudar, né, pro YouTube. Quem sabe compartilhar para mais pessoas que não conhecem o jogo, isso me deixa feliz. E também comenta aí qual personagem deveria estar em qual colocação. Monte seu top 10 nos comentários que eu vou estar lendo. E é isso galera, muito obrigado e até a próxima. Falou!